O Joãozinho, ele via, né, o irmão dele comendo brócolis e ele apanhava demais, o irmão do Joãozinho. Por quê? Porque ele não queria comer o brócolis e a mãe forçava. Então, era aquela situação de calamidade realmente, né? Quando a criança não quer comer, os pais forçam, a criança vomita, tem que comer aquela comida mesmo assim. Aconteceu muito isso quando eu era pequena, tá, gente? É por causa disso, esse exemplo que eu dou, né? Eu não gostava de quiabo, então eu vomitava, mas não importa, eu tinha que comer. Às vezes ali mesmo eu tinha que comer, né? Então, eu quis usar até usar esse exemplo para ficar bem fácil, porque mais fácil que isso não tem. Então, toda vez, Patrícia, que ele viu o irmão dele apanhando por causa de brócolis, ele criou uma memória, ok? Toda vivência que a gente tem, cada uma delas é uma memória. É como um pequeno gominho de uva, ok, Patrícia? Então, o que acontece? Cada memória dessa, quando ela vai se juntando, ela se agrupa. Ela se agrupa por sentimento. Então, o que o subconsciente guarda? Ele guarda a figura do brócolis e os sentimentos associados, ok? Então, o subconsciente faz uma pastinha lá. Pastinha do sofrimento, porque ele sofria quando via o irmão chorando. Pastinha da incapacidade, porque ele não podia fazer nada. Ele não podia fazer nada. Aí, também, o subconsciente gravou lá a pastinha do medo, porque ele tinha medo de apanhar também. Ok? Então, cada vez que acontecia com ele isso, Patrícia, era um gominho da uva, ou seja, uma memória. E todas as memórias juntas, da mesma quantidade e do mesmo teor e do mesmo peso, vamos dizer assim, se junta a essas memórias que formam um cachinho de uva, ok? Então, cada memória é um gominho da uva. E memórias juntas formam um cacho de uva. O que é esse cacho de uva? Uma crença. E vários cachos de uva, da mesma intensidade, do mesmo valor, formam uma árvore de uva. E essa árvore de uva forma um paradigma, ok? Então, a árvore de uva é o paradigma, o cacho de uva é a crença, e cada pequeno gominho da uvinha é uma memória. Entendeu, Patrícia, ou não? Que tinha lá na avaliação, né, sobre o paradigma, e aí falava sobre alguma coisa de fortalecedora e de que paralisa, né? Que o paradigma acaba deixando a gente paralisado, né? E não acha. Eu tô com a prova aqui na mão. Deve ser essa. Sobre memória, crença e paradigma. É possível dizer que o paradigma é a união de outros paradigmas limitadores e fortalecedores. B. Então, ou seja, sobre a memória, a crença e o paradigma. É possível dizer que, B, uma memória agregada a outras memórias iguais criam uma crença. E a união de várias crenças criam o paradigma. Está correta essa? Está correta essa. Então, lá na aula, sobre a memória, crença e paradigma, é possível dizer que o paradigma é a união de outros paradigmas limitadores e fortalecedores? Não. O paradigma é a união das crenças. Crenças o quê? Iguais. Ok? É o fone. Então, quer dizer que o paradigma é a união das crenças. Primeiro vem a memória, depois vem as crenças, e aí vem o paradigma. Lembra, Joãozinho? Toda vez que ele Uhum. via o irmão chorando porque não queria comer brócolis, ele teve uma memória daquilo. Toda vez que ele via, ele foi criando memórias. E essas memórias, elas se agrupam. Todas as memórias iguais, né? De mesmo teor e valor.
Ou seja, ele sentiu pelo brócolis a mesma coisa. Qual que é a pastinha certa? Sofrimento, medo e incapacidade. Então, toda vez que ele teve essa memória, ele foi uma uvinha, uma pequena uvinha. E essas uvinhas, elas se agregam, certo? Todo pensamento de igual valor, igual teor, se agrega. Portanto, quando se agregou, formou um cachinho de uva. Quando formar esse cachinho de uva, vira uma crença, ok? Se foi de coisas boas, fortalecedora. Se foi de crenças ruins, limitadora. Mas lembrem-se, nós não devemos ter nem crenças nem limitadoras, nem fortalecedoras. Todo mundo fala, Adriana tá louca. Mas o que acontece? Às vezes você tem uma crença fortalecedora assim. Eu sou capaz de ganhar 40 mil reais. Beleza. Eu, trabalhando bastante, sou capaz de ganhar 40 mil reais. Você acha que essa crença é fortalecedora, mas na realidade ela não é, porque a capacidade que você tem de ganhar dinheiro é ilimitada. Então, às vezes, você estava tendo uma oportunidade de ganhar 70 mil, mas na sua cabeça você acha que você tem possibilidade de ganhar 40. Para quem ganha 1.000, é uma crença fortalecedora. Mas e quando você chegar no 40 mil, como é que você se livra disso? Aí já vai virar um termostato financeiro. Quer dizer, o que é o termostato? É aquilo que mede, né, o quanto você é capaz de chegar, ok? Né? A gente sabe que os aparelhos que têm termostato, atingiu aquela média, ele para, ele breca, ok? Está entendendo como é que é, então, Patrícia? Um paradigma não cria outro, Patrícia. Porque um paradigma é um paradigma. O que é um paradigma? São todas as crenças que você tem, dependendo do assunto. Então, ou seja, qual é meu paradigma do universo? Então, todas aquelas crenças que você tem em relação ao universo começou com uma memória. A primeira vez que você ouviu falar de universo. E aí você foi ouvindo várias vezes falar de universo, foi formando crenças, que são cachos de uva. E no final, todos esses cachos de uva formaram um paradigma. Entende? O que é o paradigma? O paradigma nada mais é que a união de todas as crenças. Ok? Deu ainda, Patrícia, ou ainda não? Eu ainda estou confusa. Vamos mudar o jeito de falar, então. Dá um exemplo de uma memória. Então, tipo, memória quer dizer que seria a coisa pequena, vamos dizer assim. Mas se impede de ter uma vida abundante, próspera, então não é uma memória, né? Já é algo que já é mais profundo, vamos dizer, o paradigma que está mantendo ali a pessoa paralisada. Uma memória é aquela, vamos dizer, você lembra quando eu falei do Joãozinho? Uhum. Isso é uma memória sua, certo? Hum. Agora, quando eu falar do Joãozinho, do Joãozinho, do Joãozinho, do Joãozinho, do Joãozinho, são várias memórias que você tem da mesma situação. Várias vezes eu fiquei falando do Joãozinho. Você se lembra de todas elas. Cada uma delas é uma memória. Só que o que acontece? Quando eu falar tanto do Joãozinho, vai chegar uma hora que você vai falar, realmente, agora eu entendi, virou uma crença. Então, teoricamente, a gente não tem memória, já virou uma crença, um paradigma. Não. É isso que não está Sim, entendendo. é isso que você não está entendendo. Quando uma memória vira crença? Quando você acredita nela. Porque hoje alguém pode passar por você e dizer assim para você assim, seu cabelo é azul. Isso é uma memória, é uma vivência sua. Você vai se lembrar disso, é uma memória, ok? Só que essa memória não vai ser uma crença, porque você ainda não acredita nela. Quando que vira crença? Repetição, repetição, repetição e sentimento. E aí, todo dia, alguém passa a falar para você: seu cabelo é azul, seu cabelo é azul. Todo mundo começa a falar para você: seu cabelo tá azul, seu cabelo tá azul. Todo mundo, você vai na padaria, fala que seu cabelo é azul. Você vai no cinema, fala que seu cabelo é azul. Sua mãe diz que seu cabelo tá azul. Seu pai diz que seu cabelo tá azul. Sua filha diz que seu cabelo tá azul. Seu filho diz que seu cabelo tá azul. Né? Na academia, falam que seu cabelo tá azul. Na escola, seu cabelo tá azul. Tudo isso é memória. Só que o que acontece?
elas começam a se agrupar. Elas começam a se agrupar. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Então, os pensamentos semelhantes, ou seja, memórias semelhantes, atrai memórias semelhantes. O cérebro demora 15 segundos para pegar todas as memórias que falam que o seu cabelo é azul. Entendeu? Quando ele pegar todas essas memórias e unir num cacho de uva, você vai começar a olhar no espelho e vai começar a ver nuances de azul no seu cabelo. Por quê? Porque passou a ser uma crença sua. Entendeu? Ou seja, você acreditou de verdade que o seu cabelo está ficando azul. Então, ou seja, você vai ver aquilo que você acredita. Então, você vai começar a ver fios azul no seu cabelo. Vai falar, nossa, parece que eu estou enxergando direito, meu cabelo realmente está ficando azul. Entende? Você vai começar a ficar habitolada com isso, habitolada. Aí, o que acontece? Alguém vai dizer para você que a sua pele está ficando azul. Vai ser uma memória. Aí, você vai no seu vizinho, sua pele está ficando azul. E aí, todo mundo começa a falar que sua pele está azul. Você vai começar a ver essa pele meio azul. Você vai falar, mas não é possível. O que acontece? Quando juntar cabelo azul com pele azul, vira um paradigma. Porque são cachos de uva, entendeu? Quase da mesma nuance que vira um paradigma. Ou seja, você começa a falar, nossa, eu estou ficando azul. Entendeu ou não agora? Sim. Entendeu, né? Então, assim, nem sempre a memória vira crença. Nem sempre a crença vira um paradigma. Entendeu? Quando a crença vira um paradigma, quando ela se torna tão forte que ela vira uma árvore de caça de uva. É tanto daquilo que vira um paradigma, ou seja, se torna inconsciente. Não tem quem tire aquilo de lá.